Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC, as melhores cabeças do mercado para debater os temas de maior relevância sobre investimentos diretamente e sobre tudo que permeia o mercado financeiro brasileiro. E para hoje nós vamos trazer aquele tema que vocês sabem que eu gosto bastante, o tema de absoluta relevância para o mercado, que é governança corporativa. E para bater esse papo com vocês, para esclarecer aquela dúvida, para trazer aquela reflexão interessantíssima e relevante sobre o tema, nós temos aqui o Adilson Bólico, da Mortari Bólico Advogados, para, de novo, trazer, esclarecer as dúvidas e trazer todo esse conhecimento adicional para a gente. Adilson, é um prazer recebê-lo, é um prazer tê-lo aqui conosco na bancada do Você com Dinheiro. Felipe, agradeço muito o convite, tá? É muito importante a gente usar um espaço como o teu aqui para falar de profissionalização, falar de investimento, qualificar cada vez mais o investidor. E o tema da governança me parece muito pertinente, ele é muito permeado dentro das empresas, se fala em ESG, se fala em governança há muito tempo, mas isso dentro das empresas. Me parece, e isso é um cenário que a gente tem visualizado, que pelos problemas que chegam até nós, lá no escritório, e que a gente percebe no mercado, que a governança não é tão bem avaliada pelo investidor, pessoa física, pequena empresa, o investidor minoritário em geral, e isso talvez não seja tão culpa dele. Talvez os mecanismos de governança não sejam suficientes aí para protegê-los. Excelente ponto, excelente introdução, e queria começar, já que a gente está falando de eventuais instrumentos não suficientes, a gente tem a tradição aqui no programa, trazer aquelas perguntas difíceis, né? Para aproveitar do conhecimento dos nossos convidados para esclarecer isso para o investidor. Eu queria começar de largada perguntando, o novo mercado é suficiente para proteger o investidor? Infelizmente, eu vou ter que te dizer que não. Não. O novo mercado, ele é uma fantasia. É assim que eu posso qualificar do ponto de vista do cliente que eu atendo, do pequeno investidor. E que quando eu falo pequeno investidor, eu não estou falando só do sujeito que aporta lá R$1.000, R$2.000, R$10.000. A gente pode estar falando aqui de um médico, de um empresário que tem 10, 15, 20, 30 milhões na bolsa, né? Esse profissional, esse investidor que dedica a vida para outra atividade, ele precisa ter uma proteção do mercado, né? Ou seja, a economia popular foi chamada nos últimos anos, né? A gente pulou aí de 1 milhão para 5 milhões. Talvez agora a gente vá ter assim, algo como talvez um platô ou um crescimento mais freado no mercado, justamente por conta dos problemas que estão surgindo e os mecanismos de governança não acompanharam. Quando a gente fala em novo mercado, se tu for avaliar, ele é quase como uma teoria socialista. No papel é muito bonito. Na prática, nunca deu certo. Essa é a nossa avaliação. Hoje, um investidor que coloca dinheiro na bolsa, ao receber qualquer tipo de problema, qualquer tipo de queda anômala nos seus investimentos, acaba não tendo acesso a mecanismos para ser ressarcido. E aqui eu não estou falando só de medidas contra as companhias, contra gestores e tal. Aqui eu estou falando do investidor mesmo, de problemas com a corretora, com investimentos mais tradicionais, renda fixa e tal, que os problemas acontecem e ele acaba não tendo a proteção devida da lei. A lei não acompanhou e o novo mercado, através dos seus mecanismos, também não. Quando a gente olha para o mercado externo, mesmo em casos como o da Petrobras, em que se expôs uma possível ingerência na companhia, nós vimos, por exemplo, ações abertas no mercado americano e aqui o assunto foi um pouco mais arrefecido. Por que existe essa diferença na dinâmica? Por que aqui no Brasil a gente não vê tanto ações organizadas dos minoritários contra as companhias? Bom, aí tem um problema de legislação, né? Nos Estados Unidos tu tem as class actions, né? Mercados mais sofisticados têm esse mecanismo. A França também tem algo parecido e tal, mas pegando os Estados Unidos como exemplo, lá, acontecendo algum problema de fraude, basta que um investidor ingresse com uma demanda. Vamos fazer bem resumido aqui para todo mundo entender. Ele entra com uma ação buscando a responsabilização da companhia, ou seja, ele quer ressarcimento. Ele comprou algo por um valor e não valia aquilo, foi enganado, um dano informacional, é o que a gente fala. Nesses casos, os acionistas daquela companhia são chamados a participarem desse processo.
o maior investidor geralmente acaba ocupando um espaço de destaque dentro daquele processo como se fosse um síndico. Vamos pensar assim, ele virou o síndico do processo. E daí o processo se desenrola e lá não tem choro. A empresa é condenada e se a empresa tiver que falir para pagar os acionistas, não tem problema nenhum. No Brasil, a legislação não tem essa evolução. A gente tem lá a lei das SAs da década de 70. A gente tem todo um regramento de governança que, enfim, ele poderia ser bem melhor aplicado, né? Como eu disse antes, ele é muito sofisticado, mas na prática tu não vê a realização dele. Então, assim, no Brasil, os acionistas, em virtude das dificuldades de acesso, sejam por custos, seja por dificuldade de acesso até a profissionais da advocacia, né? Aqui eu coloco da nossa prática, da nossa atuação no dia a dia. Quando um investidor tem um problema com uma empresa, vamos pegar os casos aí, tivemos IRB, Americanas, grandes casos de destaque onde pessoas perderam muito dinheiro, ao acessar profissionais da advocacia que não têm o conhecimento do mercado, seja do mercado de capitais ou o conhecimento dos mecanismos de atuação, como as arbitragens, ele acaba, por mau assessoramento, assim como acontece, por exemplo, quando o investidor é mal assessorado por um assessor de investimentos, ele acaba aumentando o seu prejuízo e, às vezes, gastando a única chance que ele tinha. Então, a dificuldade a nossa legislação não prevê mecanismos para isso. Está em tramitação, foi apresentado recentemente um projeto de lei que, em tese, busca melhorar isso, né? Tem grandes evoluções nesse projeto de lei, mas nos preocupa porque ele coloca alguns dispositivos que, ao nosso ver, hoje criariam ainda mais barreiras para o que o mercado, no meio do caos aí dessa legislação que não acompanha a defesa do minoritário, o mercado se organizou. É como o sistema tributário brasileiro hoje. Ele é um caos, mas as pessoas estão acostumadas com ele, né? E os mecanismos de defesa dos minoritários, acho que a gente poderia usar uma analogia para isso. É caótico, ninguém entende muito direito, é muito difícil de aplicar, mas assim, os minoritários se organizaram e têm algumas formas de atuar. Esse projeto de lei, talvez ele crie mais barreiras do que a gente tem hoje. Agora, quando o investidor, tudo bem, ele tem uma outra atividade, ele é um médico lá, ele vai comprar ações na bolsa, naturalmente ele não é o gestor da companhia que está acompanhando o dia a dia daquela companhia. Mas ele não assume a responsabilidade de sócio da companhia quando ele está comprando uma ação? Aí que tá. Isso é o que deveria acontecer. E aqui a gente poderia fazer uma meia-culpa, né? Aqui a gente tem o trabalho dos influenciadores, que a gente tem bons e maus influenciadores também, né? Então tem tanto aquele influenciador que fica recomendando papel, que tem interesses talvez até escusos, quanto a gente tem bons influenciadores, as casas de análise e tal, que fazem um trabalho que a gente só vê como que agrega ao pequeno investidor, né? Afinal, o grande problema que a gente tem hoje no mercado é a assimetria de informação, né? Quando a gente fala de assimetria de informação, os grandes fundos, os investidores institucionais continuam tendo sempre o acesso mais privilegiado à análise das questões da empresa. Tanto é que são eles que ditam a precificação dos papéis, né? Então, é a partir da análise de investidores institucionais mais qualificados que os papéis são precificados e o pessoal vai na onda, né? Mas vamos pegar um exemplo aí de um médico ou um empresário. Um sujeito que compra lá 5 milhões de papéis de uma empresa, né? Ele está assumindo o risco como sócio? Tá, mas pensando no tamanho da empresa, ele não tem a capacidade de ser dirigente lá, ele não tem capacidade de determinar decisões lá naquela empresa, ele é muito pequeno. Por mais que a gente tenha uma mobilização de minoritários, ainda assim é muito difícil. A CVM vem trabalhando cada vez mais para melhorar os quórums de atuação. Mas se tu for pegar, por exemplo, o caso da IRB, a IRB ela era totalmente controlada por investidores institucionais. Não adianta a gente negar isso, né? Se tu pegar as atas de assembleias das grandes companhias, por mais que tu verifique lá a presença dos minoritários, as decisões são ditadas, ainda que a companhia não tenha lá o seu controlador, ou sejam os acionistas de referência, como estão chamando em Americanas aí, né? Um nome bonito para dizer quem controla a companhia. Mas o fato é que o minoritário ele não tem o poder de gestão lá. E mais do que isso, ele confia em alguns dados, em alguns números que eles são apresentados, né? E aí que a gente vem para o dano informacional, questão da simetria de informação. Quando os dados
são falseados, como a gente tem percebido em muitos casos, não tem como a gente pegar e dizer que foi responsabilidade, que ele tem alguma culpa, né? Ele confiou num balanço auditado. Como que a gente vai dizer que ele tem alguma responsabilidade? A responsabilidade é da companhia. A companhia que tem os mecanismos de governança sobre a sua gestão, né? Se a gente estivesse falando lá da década de 70, década de 80, o que era a governança naquela época? Fora se falava muito de outros mecanismos. Era um balanço, uma auditagem, um comitê de auditoria interna, alguma coisa assim. Os mecanismos eram pouco sofisticados. A gente não tinha tecnologia para fazer o controle dos números da empresa ou para evitar fraudes, prevenir desvios. Então, basicamente, essa era a governança. Agora, hoje em dia, quando a gente pensa em grandes tecnologias, grandes frentes de desenvolvimento para melhoria dos controles internos das empresas, tu pensar que a companhia não tem a responsabilidade sobre esse corpo de governança, enfim, tu rir da cara do investidor. O sujeito foi chamado a aportar na companhia. Ele botou as suas economias lá. E aqui a gente pode traçar até uma grande diferença. O investidor debenturista e o investidor de papéis das ações. No Brasil, eu arriscaria te dizer que o investidor de ações minoritário ele é tratado como um debenturista. Por quê? É como se ele apenas tivesse um valor a receber da empresa, só isso. Ele não manda nada, ele não tem poder, ele é assim tratado. Só que, quando as empresas também entram, por exemplo, em uma recuperação judicial, daí o acionista fica até atrás do debenturista, né? Então, é por aí esse tema. Já que você falou de debenturistas, tem um ponto que eu queria puxar depois, que é a questão da especificidade das classes de ações aqui no Brasil. A gente tem muito mais claro que é ordinário, que é preferencial, diferente do mercado americano, por exemplo. Mas antes disso, eu queria aproveitar a deixa das debêntures para lembrar de um caso que foi Rodovias de Tietê. Né? Era uma debênture distribuída do varejo, em que, eventualmente, a companhia, aí você vai dizer melhor do que eu, mas até onde eu sei, os dados até eram revelados corretamente, mas o investidor não tinha acesso, não lia esses dados. Nesse cenário, como fica a vida do investidor e de quem é a culpa? A culpa é da companhia ou a culpa é de quem distribui? Aí a gente acompanhou o caso Rodovias Tietê, a gente chegou a ter acesso a um grupo de debenturistas, até porque a gente tem um segundo problema, e em seguida eu falo, que foi a massiva distribuição desse papel já ali aos 45, ou melhor, onde já na prorrogação, né, quando já se sabia que ia explodir a bomba. Mas nesse caso aí, a gente não pode negar a responsabilidade da companhia, né? Se ela causou um dano informacional, ou seja, se ela vinha com uma linha de informação ao investidor, ela gerou uma expectativa nele, pois a expectativa é um ponto-chave nos investimentos, porque é como um carro, né? Se eu te digo que estou vendendo uma Ferrari, Felipe está comprando uma Ferrari, eu não posso chegar depois aqui e estacionar um Fusca aqui na frente, dizer, está aqui a tua Ferrari. Não, eu gerei uma expectativa para ti, eu preciso entregá-la. Então, em matéria informacional, se a companhia divulga uma linha de informação, ela precisa mantê-la. Na medida em que há um grande desvio, ela gerou o quê? Um dano informacional. Se eu soubesse daquela informação antes, se não tivesse me gerado aquela expectativa, teria eu, de repente, saído da ação. Saído do papel, vendido, feito algo, mas talvez não teria ficado. Então, a companhia, ao quebrar com o laço correto da informação, ela me gerou um dano. Eu deixei de diminuir o meu prejuízo. Veja só, há esse ponto na matéria do direito e na indenização aos acionistas. Não é só o que eu deixei de ganhar, mas aquele comportamento que eu deixei de adotar para reduzir a minha própria perda em virtude de expectativas que a empresa me causou. Agora, com relação aos distribuidores, que me perguntou também, a responsabilidade deles, eu te diria assim, há responsabilidade, só que ela é difícil de ser trabalhada. Tá? Por quê? Como eu vou determinar aí um laço de responsabilidade para alguém que simplesmente estava vendendo os papéis normalmente? Sabia ou não das questões de informação da empresa? Fez com dolo, se livrou de papéis,
né? A gente teve casos aí, acho que não cabe a gente falar nos nomes dos agentes do mercado que operaram aí, mas esse papel ele saiu do investidor institucional, saiu dos grandes e foi jogado massivamente para investidores, pessoas físicas como nós aqui. E isso, como eu disse antes, já na prorrogação. E quem entrou nesse papel aí acabou tendo uma perda integral, né? Não recebeu nada. E como a gente pode falar em expectativa, a renda fixa, ela apresenta uma evolução contratual. Isso é uma distinção bastante marcante entre comprar crédito e comprar participação societária. Quando eu entro num papel que espera pagar, por exemplo, CDI mais 3, CDI mais 4, no caso desse papel, 60% pré, eu tenho uma expectativa contratual, mas que presume o carregamento daquele ativo até o fim e o pagamento, né? A adimplência da empresa. Uhum. Né? Onde esse vínculo se perde e onde não fica uma conversa pouco justa para o outro lado também, de que, olha, a companhia tinha seus projetos, ela tinha uma expectativa de fluxo de caixa, esse fluxo de caixa não se concretizou, a companhia quebrou. Uhum. Ela não vai conseguir pagar o valor acordado a todos, e aí entra numa dissolução justa da companhia. Sim, sim. Eu vejo aí como citei antes. Aí acho que a gente pode resolver tudo isso por uma questão muito simples: transparência. E aí que entra a governança, né? Então, quando a gente tem um RI qualificado, quando a gente tem presença de conselheiros independentes, quando a gente tem o ativismo, a participação de investidores institucionais agindo também, um ativismo societário forte, pressionando a companhia para ter transparência, a companhia ela pode muito bem ir ao mercado, numa emissão de debêntures, por exemplo, e dizer, olha, a nossa expectativa é essa, mas o risco é este, né? Mas eu acho que a qualificação dos produtos financeiros hoje, muito mais acessíveis ao mercado, ou o envelopamento deles para ficarem muito mais bonitos hoje e serem mais fáceis de vender, dificulta essa questão da transparência, né? Pois lá na ponta tu tem banco, tu tem assessor de investimento que às vezes está mais preocupado em vender um papel, vender um ativo, vender um investimento, do que se preocupar com a carteira ou com o que tem por trás daquilo. Então eu vejo que a transparência aí é essencial. E nesse ponto, já que tocou numa questão de renda fixa aí, tem algo que a gente acha que logo em seguida, aí, não vai demorar muito, vai acabar dando muito problema. Já temos alguns casos acumulados lá no escritório, que é o problema dos COIs, né? O COI, ele por si, ele não é um produto, vamos lá, arriscado, né? Ele é uma operação entre o banco e o investidor, coloca o dinheiro lá, atrela uma determinada, né, um determinado índice, se fixa lá e ele vai receber aquela rentabilidade. Só que, em virtude de umas políticas mais agressivas de maus assessores de investimento, eu digo maus porque o meu trabalho como advogado não é bater no assessor de investimento. Essa figura é essencial. Como é que tu vai investir hoje do jeito que é essa questão de assimetria de informação, qualificação dos investimentos? Como é que tu vai investir sem ter alguém profissional ao teu lado? E aí a gente coloca sempre a questão de ter um advogado junto, de ter um contador, de buscar essa profissionalização, né? Quando tu compra um imóvel, tu vai comprar um imóvel de R$1 milhão, tu não vai comprar só com o corretor, só vendo o anúncio na internet. Tu vai visitar, tu vai pedir uma vistoria, tu vai falar com o teu advogado, tu vai falar com o contador, tu vai falar com todo mundo. Ou seja, tu te preparou com profissionais para te dar a devida instrução sobre aquela compra de imóvel. Quando tu compra um carro, olha, se tu está comprando um carro de R$20 mil, tu tem um bom patrimônio, tu não vai fazer toda essa diligência, porque é um capital de risco. Vou botar ali, se estourar o motor, estou comprando para minha empresa, ok. Agora, se eu estou comprando um carro de R$200, R$300 mil, eu vou fazer um laudo, uma vistoria cautelar, eu vou levar no mecânico, eu vou dar uma volta no carro. E da mesma forma deveria ocorrer com os investimentos. Na questão dos COIs que eu estava falando, então, o COI por si é uma renda fixa, né? Tu fixa lá e tá ótimo. O problema é que a agressividade de alguns assessores de investimento fez com que pessoas, empresários, enfim, investidores, como eu falei antes desse perfil, e aqui eu posso citar um exemplo sem falar o nome,
Um cliente com 3 milhões de patrimônio, 3 milhões de patrimônio líquido, dinheiro na conta, né? Investia lá num CDB de um bancão e ganhava lá os seus 90% de CDI, um pouco menos, mas assim, perfil extremamente conservador. Conservador, o sujeito era aquilo ali. O sujeito, então, é recebido com uma oferta por um assessor de investimento, abre uma conta aqui conosco e tal, vou cuidar da tua carteira, tu está perdendo dinheiro aí, né? Todo esse cenário. Vou te colocar aqui num COI, um COI atrelado lá a índices internacionais, tu vai ter uma proteção e tal contra a inflação. Ótimo. O problema é que daí tu vai para um segundo nível chamada alavancagem, né? Alavancagem é coisa para quem sabe, para quem acompanha, para quem opera, né? A gente pensar assim, em deixar uma alavancagem na mão de terceiros, tu vai botar dinheiro e vai deixar um terceiro operando alavancado para ti, eu já acho extremamente arriscado, né? Mas mais do que isso, não só operar alavancado. Se tu sabe do risco, tá bem, tu fez uma boa distribuição da tua carteira, né? É o que os assessores falam, né? Distribui certinho a carteira, tu tem um capital de risco, tem o teu capital, a tua reserva de emergência, tua segurança, ótimo. Agora, o problema é quando esses 3 milhões desse empresário vão para um COI alavancado, onde ele coloca 3 milhões em COI e pega mais 3 milhões emprestado do banco para colocar no COI, né? Ou seja, ele pegou dinheiro emprestado com um juro, um determinado encargo, e a promessa era de que a rentabilidade do COI seria suficiente a lhe dar retorno e pagar os encargos do empréstimo, né? O fato é, não acontece isso. Isso é fantasioso. Esses COIs costumam ter algum resultado somente assim, ó, vamos imaginar, se a Bolsa Americana triplicar. Se a Bolsa Americana triplicar, tu ganha uma rentabilidade boa. Isso não vai acontecer, não no prazo que é fixado, 3, 4, 5 anos. Então, nesse caso, esse investidor, ele fez esse COI, 3 milhões, pegou mais 3 milhões e colocou no COI, alavancou ele, e hoje esse investidor, ele está com uma dívida lá. Vamos lá, se hoje a gente olhar para o home broker dele lá, ele tem R$1 milhão apenas, ou seja, ele tinha 3, ele fazendo a conciliação das contas lá, ele tem só 1, e se ele for resgatar, ainda tem todos os encargos, ele fica com 400 mil. Então ele nos procura e diz, o que eu faço? Ele assinou um contrato, ele tem a documentação, só que ele foi mal assessorado, né? Então aí a questão da profissionalização e da pulverização, acho, do assessoramento do investidor. Acho que isso, os escritórios de investimento vão cada vez trabalhar mais com ter profissionais de diferentes áreas, né? Contador, advogado, mas o fato é, o investidor ele precisa de informação, transparência e profissionalização. Acho que é por aí. O que o investidor pode olhar numa companhia, numa ação, antes de investir, que minimamente o proteja? Tem as cláusulas básicas, né? Qual o tag along que a companhia dispõe, se ela está no nível mais adequado ou menos de governança, mas primeiro que muitos investidores ainda não olham, então até peço para você trazer esses pontos para provocar o investidor a passar a olhar, mas muitos não conhecem ou não entendem esses instrumentos. O que você pode trazer para a gente de instrumentos que são bacanas para um investidor que está assistindo a gente acompanhar antes de investir numa companhia? Assim, ó, Felipe, eu te diria que, claro, cláusulas de proteção de minoritários, e aqui a gente falando de direito societário, ele não é simples de se entender, né? Então, o leigo no mercado, se ele pegar um estatuto de uma companhia lá com 50, 60 páginas, esse médico que eu te falei, o cara dá plantão, o cara tem clínica e tal, quando é que ele vai ter tempo para ler isso, né? Não tem. Então, ele acaba se valendo de quê? De assessores de investimento, de casas de análise e tal, que deveriam, ou que fazem esse trabalho em algum nível. Eu acho que aqui a gente precisa dar um segundo passo. Por quê? Se fala muito em resultado da companhia, né? Dividendos, dívida, valorização da ação, análise gráfica, tudo isso. Se fala muito, muito, muito disso. Mas se fala pouco no nosso tema aqui, governança. Não há, ao meu ver, e a gente já tem alguns movimentos pequenos por aí pulverizados, mas não há no Brasil a sofisticação de entrega de relatórios e de análises com relação à governança. Por exemplo, nós temos um cliente, Instituto Empresa, tem promovido diversas medidas e reunido investidores para o caso da IRB, caso da Americanas, CVC, Oi, articula investidores
para exercer ativismo societário, defesa de direitos de minoritários. O Instituto Empresa, ao arregimentar investidores, ele busca, seja na CVM, seja na justiça, seja na arbitragem, exercer aquilo que os minoritários não conseguem sozinhos, né? Mas na matéria da governança, o Instituto está procurando entregar aos poucos a informação que não sai da casa de análise, não sai do influenciador, não sai do assessor de investimento. Por exemplo, se tu perguntar para investidores mais qualificados, vamos pensar, pessoas com acima de R$1 milhão de reais investido, qual o passivo de uma determinada companhia que ele investe, que ele tem lá R$1 milhão de reais investido? Ele não sabe. Por quê? Porque isso, como eu disse, algumas casas de análise fazem, alguns assessores de investimento fazem, mas nem todos fazem, nem todos olham. Então, isso é um problema também que a gente percebe aí da questão das auditorias, né? As auditorias no Brasil já está comprovado aí que não dá para confiar muito. Então, quando uma auditoria que já está imputada em alguns casos aí, está enfileirando, está empilhando lá, né? Se a gente fosse falar de justiça aqui, a maioria dos casos é arbitragem, mas a pilha de processos lá só vai aumentar. Quando que esse elemento vai ser considerado como um fator lá para a governança? Porque, por exemplo, se eu chegar em ti e disser, Felipe, investe nessa companhia aqui, olha só a valorização da ação dela, ótimos dividendos. Daí o Felipe me devolve assim, quem é que audita o balanço? Ah, é a fulana. O Felipe, não que não vai investir, mas ele já poderia, de alguma forma, ficar com uma ressalva, opa, mas acho que essa aqui eu vou precisar aprofundar a minha análise. Deveria ter uma espécie de ranking aí, e isso o Instituto Empresa está procurando desenvolver. A gente vê outras iniciativas, a gente apoia todas elas, porque é a questão da informação. Esses detalhes, assim, a auditoria, o passivo, será que aquele grande passivo tributário que a empresa questiona na justiça, será que realmente não é o caso da empresa provisionar? Será que o parecer do advogado dizendo que não precisa, que a perda não é provável, será que realmente é? Né? Quem que faz essa análise? Não se faz. Se confia muito no que a companhia te traz. Né? Então, quando a gente tem esses elementos aí, eu acho que tu vai colocando asteriscos ali, né? Ah, vou investir nessa companhia. Ou tu tem 5, 6 opções. Essa aqui tem um asterisco. Tu vai acumulando. Tem que ter isso. Se não tiver, tu vai sempre acabar recebendo depois alguma surpresa e olhando para trás tu vai perceber assim, poxa, podia ter percebido ali, né? Podia ter visto. Ela já tinha 2, 3 casos, né? Há uma crise de confiança com relação, por exemplo, a essas questões da auditoria. Então, quando tu tem isso no mercado, acho que cabe ao investidor pisar no freio e analisar melhor, né, esses aspectos. A auditoria deveria ser responsabilizada por esses casos que a gente está vendo? Com certeza. Não tenho dúvidas de que ela de que ela deveria e de que vai ser. Porque a gente não tem... aqui é um dano informacional, é como eu falei antes. Claro, os auditores, e tu vê a CPI das americanas, pela primeira vez, olhando uma CPI, tu dá razão para o deputado, tu não dá razão para quem está depondo. É verdade, Felipe. Semana passada a gente teve sessão, hoje acho que a gente vai ter novamente. Nosso cliente, Instituto Empresa, o doutor Eduardo Silva, presidente, vai estar na CPI, representando os minoritários também, vai falar muito disso que a gente tem dito aqui, mas olhando a CPI, tu vê o deputado realmente fazendo o questionamento, e aqui sem ideologia, de direita, de esquerda, de centro, não importa, fazendo os devidos questionamentos para a auditoria, e a auditoria, olha, meu papel é avaliar os números que me passam e tal. Mas como assim olhar os números que te passam? Então, para que eu tenho auditoria? Só para carimbar um papel? Quando eu invisto em uma empresa, eu compro a auditoria também. Eu estou comprando aquilo. Senão, não tem por que gastar os milhares, milhões de reais que as companhias gastam com auditagem. Para quê? Então, se é só para carimbar um papel e não ter responsabilidade nenhuma, então dá o dinheiro para mim, eu faço. Né? Então, distribui como dividendo, joga para o caixa da empresa, não precisa. Então, a auditoria é sim responsável, ela vende credibilidade. Tanto é que as companhias acabam sempre contratando as de sempre.
né? A pequena auditoria lá pouco aparece. Por quê? Porque a empresa não compra só o trabalho de auditagem. Compra a placa. Compra a placa, exatamente. E comprando a placa, ela vende a placa depois. Porque o que a companhia faz quando distribui papéis? Está pedindo dinheiro para o mercado porque no banco, enfim, está muito caro. É isso que acontece, né? A emissão de ações no mercado. Então, as auditorias são, sim, responsáveis e a gente está prestes a ter, no Brasil, aí, algumas quebras de paradigma. A gente já tem precedentes. Nesses casos, o judiciário é acionado, tá? A cláusula arbitral das companhias geralmente não vincula as auditorias, então eu te diria que a gente vai ter mudança, sim. Maravilha, estamos batendo esse papo com Adilson Bólico, sócio e advogado da Mortari Bólico Advogados, sobre governança, sobre esse tema fundamental ao investidor e ao profissional de mercado. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Adilson Bólico, aqui sócio da Mortari Bólico Advogados, para bater um papo com a gente sobre governança, tocando ali nos pontos duros, né? Responder as perguntas duras com as respostas que têm que ser dadas sobre esse tema que é fundamental ao investidor, ao profissional de mercado, que é a governança corporativa e governança corporativa na prática. E aí eu prometi comentar sobre classe de ações, porque a gente tem aqui no Brasil a figura do preferencialista, né? Agora o mercado chinês tem se inspirado também no nosso em desenhar esse preferencialista num quadradinho bem feito. E quando a gente olha empresas americanas, existem classes de ações distintas, mas cada empresa constitui sua classe. Tem a classe A e a classe B da Berkshire Hathaway, que dificilmente algum investidor já viu as duas. Inclusive, uma dessas ações custa alguns milhões, então é difícil de negociar mesmo. Agora, aqui no Brasil, não. A figura do preferencialista é muito forte. E muitas vezes o investidor compra a ação preferencial porque ela tem mais liquidez e no estatuto prevê ali 10% a mais de dividendos, ainda que ele muitas vezes nem conte que o preço também é um pouquinho mais caro e no fim do dia não mudou nada. Como funciona a ação preferencial no Brasil? Quais são os cuidados que o investidor tem que ter quando vai olhando só para essa classe de ações? Eu te diria assim, Felipe, tu já deu uma boa parte da resposta na tua pergunta, né? Eu acho que essa questão do preço da ação, realmente, comparar, fazer uma conta para ver se realmente vale a pena tu entrar numa ação preferencial é uma coisa. Mas eu sinto, tá? É só uma percepção minha, né? De que no Brasil talvez a gente esteja caminhando para uma linha de ter cada vez mais investidores institucionais, talvez, grandes investidores indo por uma linha de ações preferenciais e os demais todos nas ações ordinárias, porque eu sinceramente não sei se o investidor brasileiro que já sofre com assimetria de informação, já sofre com educação financeira, educação de investimentos, entende bem o que é uma ação preferencial, qual a diferença de uma ação ordinária, questão do direito a voto, cada vez mais agora, como eu falei antes, tem pequenos movimentos aí articulando o ativismo societário, né? Nós representamos uma associação aí que tem conquistado bons resultados na CVM, a CVM tem fomentado isso, apesar de a CVM ainda, ao nosso ver, estar engatinhando em matéria de obter realmente decisões efetivas que causem realmente uma mudança no mercado. Por outro lado, ela tem fomentado muito isso. Então, nas ações preferenciais, eu te diria assim, o investidor que se sente como preparado ou que pretende realmente exercer o ativismo, o voto, assembleia, esse tipo de coisa, eu acho que daí ele tem que ficar longe das preferenciais, né? Claro, uma análise muito supérflua aqui, mas eu acho que a gente está caminhando no Brasil por uma linha onde as ações preferenciais vão acabar, não digo sendo extintas, mas cada vez mais tu vê os investidores, pessoas físicas principalmente, né, sem saber o que são e também indo por uma linha das ações ordinárias. Né, o investidor brasileiro, boa parte, tem muito essa característica, talvez seja o momento do mercado, né, de buscar sempre aquela valorização da ação. Eu não sei se ele olha muito para dividendos, tá? Então, eu acho que aí já resume um pouco do que a gente tem nesse cenário. Maravilha. E quando a gente olha o investimento indireto, por exemplo, quando eu estou investindo numa empresa, mas muitas vezes, hoje eu vejo isso, me deixa triste ainda, mas é comum, e no mercado, quando você pergunta ao investidor o que é um fundo, ele entende que aquilo é um investimento, você está investindo naquele CNPJ. Tá, você está investindo no CNPJ, só que aquele CNPJ só vale pelos ativos que o compõem. Sim. E ninguém se preocupa em olhar o que está ali dentro. Né? Como fica a responsabilização, como fica o direito do investidor quando ele aplica numa empresa via um fundo? Isso eu te diria assim, ó, é um vespeiro, viu, Felipe? É um vespeiro. Por quê? Se já é difícil para o investidor que investe diretamente nos papéis buscar um exercício de direito, buscar um ativismo societário, pior ainda quando ele coloca dinheiro num fundo.
né? E aqui a gente tem diversos problemas, né? A gente teve um recente caso aí de um grande fundo que vinha com uma linha, uma valorização, foi marcado negativo, enfim, tá um imbróglio isso aí. A gente está até atendendo um grupo de investidores desse fundo lá pelo escritório e estamos avaliando o que fazer. Mas o investimento indireto, e aqui eu acho que vale um ponto, nem sempre o investidor indireto é investidor, pois temos muitos fundos de pensão, regimes próprios de previdência e tal, fundos de previdência que investem em papéis, né, ações, não só renda fixa. Claro, a gente tem boa parte de fundos de pensão que investem muito na renda fixa, mas colocam em papéis de companhias abertas. Quando esse fundo é prejudicado, ou falando de um fundo de investimento, quando o patrimônio dele é reduzido, o dinheiro investido cai, é afetado por qualquer medida, seja por uma má gestão ou por uma fraude corporativa, quem é afetado é o cotista, né? Ou seja, quem era o acionista da companhia era o fundo, não o cotista. Então o cotista não pode acessar a companhia judicialmente, diretamente, ou a auditoria. Em tese não pode. Ou seja, ele tem alguém que o representa, o gestor do fundo, administrador do fundo. O gestor toma as decisões de investimento, o administrador responsável, os deveres fiduciários lá, deve tratar o dinheiro dos cotistas como se seu fosse. Agora, quando a gente tem um investimento prejudicado, nasce para esse administrador, e eu diria para esse gestor também, isso está sendo debatido ainda, mas o administrador, sem sombra de dúvidas, a obrigação de tomar alguma medida com relação àquilo, né? Claro, tem medidas de investimento, saiu do papel, fez um preço médio, enfim, medidas de gestão mesmo do gestor do fundo. Agora, e as medidas jurídicas? Quem adota? Ele deve adotar. Se ele não adota, ele está assumindo para si, está traindo para si uma responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente não consegue compreender ainda. E daqui a pouco vai começar assim, a dar muito problema para gestor de fundo e administrador que não adota medida jurídica quando está diante desses grandes escândalos. Então, fundos altamente prejudicados nessas fraudes devem adotar em benefício dos seus cotistas as medidas jurídicas, arbitragem, processo judicial, enfim, ele deve adotar isso. Por quê? Ele tem o dever, ele deve proteger o patrimônio, deve buscar o ressarcimento em nome do seu cotista, já que o cotista não pode fazer diretamente. E aqui, quando eu falo cotista, é importante dizer, falei dos fundos, os regimes próprios de previdência, os fundos de pensão. O servidor público, a professora, e aqui vamos fazer um cenário bem humilde mesmo. A professora lá do interior do Nordeste, o policial militar do interior da região Norte, o médico que atende no posto de saúde lá no interior do Rio Grande do Sul, todos eles, em geral, não vamos dizer todos, têm a sua previdência atrelada a esses fundos. Quando esse fundo é prejudicado, esses grandes escândalos, essa pessoa, esse servidor público, que não é investidor, nunca abriu conta numa corretora, não sabe o que é uma ação, não sabe a diferença entre uma ação preferencial e uma ordinária, ele é afetado. E muitas vezes ele nem fica sabendo. Depois de anos, aquele fundo vai rolando, e de repente surge a necessidade de fazer o quê? Aconteceu aí nos Correios, até hoje, por conta dos problemas no fundo dos Correios, as pessoas estão complementando lá, né? Todo mês bota um pouco de dinheiro para complementar o rombo que teve. Então, assim, depois de alguns anos, o fundo, olha, a gente precisa fazer uma complementação aqui, a tua contribuição, que era de 11%, tá, Felipe? Vai ser 13% agora. Por quê? O fundo teve perdas históricas aí e tal. Como assim perdas históricas? E o que tu fez lá quando o fundo perdeu 10 milhões com aquela fraude lá das Americanas? Tu não fez nada? Então, tudo bem, então tu é responsável. Então, acho que é isso que a gente pode deixar de recado. As pessoas, os investidores, os servidores públicos, pessoas que têm dinheiro em previdência privada, devem buscar exercer um ativismo com o gestor e com o administrador. Exigir deles que adotem providências jurídicas para resguardar o patrimônio. Pois ali na frente, o filho, o neto, o dependente desse servidor público, dessa pessoa que tinha previdência, que vai ser afetado. E ele nem sabe, nunca abriu conta numa corretora. São as repercussões indiretas do mercado.
Então, a gente percebe, né? O mercado está em tudo. Aquela pessoa que hoje, enfim, faz piada, inspira ódio nas redes sociais com relação ao mercado, não adianta, o mercado está em tudo. Tu é afetado por todos os movimentos, bons ou ruins. Quando você cita todas essas restrições, todos esses movimentos dos gestores de fundos para acompanhar as companhias e, naturalmente, as responsabilizações deles, eu penso um pouco também no inverso. Faz sentido, por exemplo, o investidor olhar e preferir aquelas empresas que tenham investimentos substanciais desses investidores institucionais? Eu acredito que, eu te diria que sim, mas vai daquela análise de governança que eu te disse. Depende. Quem que está no conselho daquele banco? Né? Aquele banco que é o investidor institucional, o controlador, acionista de referência, enfim, tem uma grande participação lá. Não, mas o conselheiro que ele botou lá está imputado naquele problema que deu lá atrás. Esse cara aí era gestor daquele fundo. A gente sabe como funciona o mercado, né? A gente sabe dos bastidores, sabe que o mercado se conversa. Há ainda no Brasil muito problema de conflito de interesses. A gente sabe, o mercado conversa. Hoje a pessoa está numa empresa, amanhã está na outra do lado. É circulante. Tu vê assim, uma barreira para a entrada de novos, né? Então, a ideia de ter conselheiros independentes está tentando quebrar um pouco com isso, mas eu te diria assim, se o gestor se propõe a respeitar a ideia de governança, e aqui a gente fala muito do ESG, né? O ESG se fala muito da questão ambiental, se fala muito da questão social e tal, mas onde é que está a governança? O G do ESG não é atendido no mercado. Isso a gente pode falar horas sobre isso. O mercado procurou, talvez por maior visibilidade, marketing, sei lá o quê, valorizar muito os outros dois pontos, mas a governança não. Então, quando a gente percebe investidores institucionais que realmente exercem um papel de ativismo, de defesa de direitos, a gente tem alguns casos aí recentes, aí, tem uma grande companhia onde tem um fundo, onde o gestor é raivoso mesmo, mas ele exerce um papel. Ele vai lá e ele combate abusos. Né? Por quê? Porque ele tem poder. Né? Aquilo que eu falava antes. Um investidor pequeno vai participar da assembleia, ele vai lá, vai falar, pode fazer um escândalo, o que for, mas ele é pequeno, ele é engolido. Agora, quando a gente tem investidores institucionais preocupados com governança ou preocupados em exercer um ativismo para que a companhia não seja ditada por apenas alguns, aí a gente tem um papel que, olha, acho que vale a pena a pessoa analisar. Bem, quando se fala sobre o papel do ativismo e mesmo a participação dos conselheiros, uma coisa que a gente às vezes transita no mercado é até onde vai a responsabilização do conselheiro. Porque uma coisa é o gestor que está na companhia fazendo o dia a dia. Outra coisa é o conselheiro que vai lá uma vez por mês também na assembleia. Então, você tem um ponto que sim, olha, se ele é o conselheiro, ele deveria estar ali defendendo os interesses do acionista. Se ele não faz bem o trabalho dele, ele tem que ser punido. No entanto, tem uma trava, tem um limite de até onde você consegue. É o mesmo ponto da informação. Se o conselheiro também recebe aquelas informações do balanço tortas, auditadas incorretamente, ele também não diria vítima, mas ele também é impactado negativamente pela qualidade da informação. Deveria o conselheiro independente ser responsabilizado pela ingerência da companhia? Eu te diria, a gente tem algumas análises que a gente pode fazer. Primeiro, quando a gente fala em conselheiro independente, né, e aí uma vez conversando com um grande conselheiro independente de destaque no Brasil aí, eu fiz uma afirmativa assim, poxa, mas tu devia estar lá defendendo o interesse do minoritário e tal, tu é independente. Ele falou assim, não, eu defendo os interesses da companhia. E claro, o interesse da companhia é o interesse do minoritário, ele quer o bem da empresa, né? É isso que a gente quer. Para quê? Para que o grande investidor institucional não abuse do seu poder, né? Abuse do poder de controle. Agora, quando a gente fala em conselheiro, eu até abrangeria o conceito assim para administradores, em geral. Diretor, membro do conselho, membro do comitê de auditoria.
assim, a gente fala de grandes remunerações muitas vezes, né, para esses profissionais, essas pessoas que se habilitam lá. Costumam acumular 3, 4, 5 conselhos, né? E me parece que não fazem o devido investimento para se certificar de que os dados da empresa são realmente coerentes, né? Ou não exercem, não pressionam. É aquela questão que eu falei do conflito de interesses. Então, eu acho que o conselheiro ele deveria ter um papel mais ativo, né? Recentemente foram criados os comitês de auditoria aí com a gente achou muito bom, né? É uma grande evolução do mercado, porque o comitê de auditoria ele se aproxima muito do administrador, do diretor do dia a dia, ele acompanha os dados, os números, coisa que às vezes o conselheiro não vê, o conselheiro fica lá de longe vendo os números e tal. Agora, o conselheiro recebe uma informação equivocada, aí ele foi induzido em erro. Eu poderia concordar contigo, mas o que ele está fazendo ali, Felipe? Ele está sendo remunerado. O dinheiro do caixa da companhia, que poderia ser acumulado, distribuído com dividendos, está indo para o bolso dele. Então, caberia a ele justificar, propor mecanismos de maior controle, maior segurança para ele também na tomada de decisão, para evitar esse tipo de problema. Porque, vamos lá, pegando o caso Americanas, uma coisa de anos, talvez mais de década. Como que a gente vai poder dizer que um profissional, porque assim, os conselheiros em geral têm uma grande formação, né, grande formação, experiência vasta. Como que a gente vai pensar que um profissional destes, tendo acesso a orçamento, tendo acesso a outros profissionais de assessoria, não poderia desconfiar de alguma questão dessas? Quando a gente está falando de problemas menores, tudo bem, daqui a pouco passou, né? Mas quando o problema é menor, também às vezes não repercute tanto na companhia. Repercutiu lá, deu 1, 2% de diferença. Tudo bem, isso acho que é um erro que seria aceitável. Agora, no caso das Americanas, como é que a gente vai falar que o conselheiro lá não tinha responsabilidade, né? Eu acho que tem sim. E daí a gente entra numa outra seara que é o conselheiro botando culpa na companhia, a companhia botando culpa no conselheiro. E fica esse jogo de joga para lá e joga para cá, e no final das contas, quem que é o prejudicado? O investidor. Daí o investidor pode propor ação contra a companhia vai lá e se defende. Não, eu sou vítima, quem é culpado é o conselheiro. Se ele propõe ação contra o administrador, o conselheiro, o diretor, não, quem é culpado é a companhia. Fica nesse jogo. Quem é prejudicado, no final das contas, é o investidor. Então, nesses casos aí, eu acho que valeria também uma evolução da legislação para definir melhor ainda, mais do que já é, os deveres e as obrigações dos conselheiros e um trabalho mais ativo, mais efetivo, principalmente dos conselheiros independentes, para propor mecanismos maiores de maior controle que permitam que ele tome a melhor decisão. O que faz ali o controlador nesse cenário? Uma empresa listada em bolsa que tem um controlador tende a ter uma melhor ou pior governança? Aí que tá. Tem algumas teses, sabe? Por exemplo, tem o Ricardo Schweitzer, já foi entrevistado de vocês aqui, uma vez uma conversa com ele, uma live, ele tem uma tese muito interessante, desenvolveu, estudou, trouxe de fora, de como a política de dividendos afeta a governança da empresa. E afeta bem. Por quê? Uma companhia que tem uma boa política de dividendos, bem clara, fomentada para isso, pensando no dividendo para o acionista, é uma companhia voltada para o resultado. Então ela tem que ser bem gerida para gerar isso, né? Então, eu te diria assim, nesses casos, pensando em um controlador na companhia, vai do perfil desse controlador também, né? A gente analisa todos esses outros elementos que eu te disse que faltam no nosso mercado. Quem é a auditoria? Quem é o conselheiro? Nenhum deles está envolvido com problema. A companhia tem uma política de transparência efetiva. A companhia tem uma boa política de dividendos bem estabelecida lá no seu estatuto. Então, acho que por aí a gente consegue traçar um cenário de como os mecanismos de governança, transparência, vão se encaixando e permitindo que o investidor faça um investimento mais seguro. Que, em tese, a gente deveria ter lá na linha do novo mercado, que, ao nosso ver, mais gera dificuldade porque não é aplicado, ou porque gera algumas barreiras, né? Como a gente sempre fala da questão da arbitragem, as arbitragens são muito caras, são milionárias. O investidor, quando compra uma ação de uma companhia, ele já se vincula ao estatuto da companhia, então ele precisa buscar a arbitragem. Então, um sujeito que perdeu aí 10 mil reais na bolsa, ele tem que gastar, vamos lá, R$1 milhão
para abrir uma arbitragem, contratar um escritório preparado, sofisticado, pagar as custas da Câmara. É inacessível. Então, o novo mercado mais prejudica do que ajuda, tema lá do nosso começo. E o que falta para a gente melhorar isso? O que falta para... Você comentou que a gente ainda tem um mercado um pouco atrasado quando compara com mercados americanos, por exemplo. Como a gente pode caminhar para evoluir em termos de mercado e governança? A gente tem que ter ciência, Felipe, do nosso papel, assim, do nosso posicionamento mundial, nosso histórico de mercado. Nós somos um mercado muito jovem, né? Como eu disse, a nossa lei das SAs, aí, por mais que tenha precedentes, aí, lá da década de 70, os mecanismos de governança demoram para alcançar o Brasil, e esse dia se fala há muito tempo fora, no Brasil virou moda não faz muito tempo. Então, a gente tem que sempre ficar de olho no que funciona lá fora e tentar trazer para cá, né? Claro, aqui no Brasil, quando a gente fala em legislação, a gente tem sempre a dificuldade da falta de qualificação, às vezes, dos nossos parlamentares, né? São as mazelas do Brasil. Para qualquer questão que tu vá tentar um aprofundamento, sempre acaba esbarrando na questão política, mas quando a gente está falando de mercado, e aqui nós somos capitalistas, acho que cabe às empresas e ao acionista também, aí que a gente faz aquela meia-culpa do acionista. Quando for investir, se cerque dos melhores profissionais. E quando tiver investido, busque informação sobre o investimento. Porque, vamos imaginar, uma assembleia onde os controladores, os acionistas de referência, aqueles investidores institucionais que dominam a assembleia, vão lá e escolhem tudo. Se a gente tivesse uma mobilização de todas as pessoas físicas, a Oi tinha aí o quê? 1 milhão de CPFs. Tu imagina uma assembleia com 1 milhão de pessoas? É difícil, né? Não sei se a gente teria tecnologia para aguentar esse 1 milhão, mas imagina, isso aí seria fantástico. Imagina 1 milhão de pessoas acompanhando o resultado do seu investimento, né? Talvez, se a gente tivesse isso, as pessoas não teriam pressionado mais, e a Oi, né, como a gente falou aí, talvez não teria causado mais um dano que causou aí, né? Que saindo de uma recuperação judicial, disse que tinha capacidade de pagamento e 3, 4 meses depois entra com mais uma RJ, né? Mas enfim, só um exemplo, né, de uma companhia com um capital muito pulverizado, muitos CPFs lá investindo, e que se eles se mobilizarem, que se mobilizem antes também, não só depois, né? Não a gente se juntar depois e tal, claro. Deve exercer o ativismo, deve buscar se reunir para questões de arbitragem, processo judicial, adotar todas as medidas. O direito está aí para ser exercido. É isso que a gente deixa de recado, mas façam antes também, né? Busquem associações, se reúnam e busquem o ativismo na Assembleia. Tentem eleger um conselheiro independente, façam pressão nele. Maravilha. Gilson, prazer recebê-lo aqui. Muito bom esse bate-papo, muito bom poder levar um pouco disso também para a discussão do público, né, que está acompanhando a gente. Queria que você reservasse os minutos finais. Conta um pouquinho de vocês, da Mortari Bólico, conta um pouquinho do que vocês fazem, né, e quem quiser procurar vocês, né, eventualmente acompanhar o trabalho de vocês pelas redes sociais, como pode encontrá-los? Claro, nós temos nosso Instagram, Mortari Bólico, advogados. Quem quiser procurar sobre nós, consegue nos localizar lá no nosso site, enfim. Mas o nosso trabalho ele surgiu principalmente de uma dor que nós sentimos como investidores. Desde a formação do escritório, lá em 2016, por aí, a gente era investidor também. E num determinado investimento, o meu sócio, o Rafael, ele disse assim: olha, Gilson, essa ação aqui é uma ação boa, que não se deve obedecer, mas eu era um investidor jovem ainda, né, novo no mercado. Eu investi naquela ação, era boa realmente, é uma boa empresa. De repente a empresa teve uma OPA, fechou o capital, e fechou um capital com um preço ridículo para a recompra das ações. A gente sofreu um prejuízo. Naquele momento, se eu for olhar hoje, meu prejuízo foi grande? Naquele momento foi. Hoje talvez não seria, mas naquele momento foi importante para mim. E daí que a gente passou a perceber que existem problemas no mercado e faltam profissionais para resolvê-los. O mercado cresceu, há muita gente vendendo investimento, vendendo crescimento, vendendo oportunidade de ganho. Mas os problemas estão surgindo, estão acompanhando esse crescimento e não tem profissionais que atendam. E aí que surgiu o nosso escritório, o nosso posicionamento de
atuar para o investidor, seja no problema com a companhia, seja no problema com a corretora, com o fundo de investimento, investiu num fundo imobiliário, está com problema com o assessor de investimento, enfim, dos mais variados problemas que se encontram no mercado aí, hoje o nosso escritório está aí para tentar se reunir a mais alguns que estão perdidos por aí, são muito poucos escritórios. Os advogados, em geral, preferem defender as companhias, é muito mais fácil, muito mais rentável, mas nós estamos aí nesse, onde tudo é mato ainda, nessa parte aí do investidor pessoa física, para procurar atendê-lo. Maravilha, Gilson. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado ao escritório Mortari Bólico pela sessão aqui do Adilson. Inclusive, o Rafael já está mais convidado também para contar essa história da UPA. E muito obrigado a você, investidor e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje. É um prazer tê-lo aqui na nossa companhia. Um abraço e até a próxima. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV.